Fala aí, moçada. Tudo em paz? Tudo certo? Tudo bom? Bom, vamos então para a resolução dos exercícios, tá? Que vocês têm aí. 8 exercícios fechados, objetivos, múltipla escolha, e 2 exercícios discursivos, né? Lembrando o seguinte, esse é o modelo que nós temos, por exemplo, na Universidade Federal de Uberlândia, né? Agora, em 2 dias apenas, em um único final de semana, nós temos 8 questões de primeira fase, né, ditas assim, e 2 questões discursivas de cada matéria. Me permita, nesse momento, né, só dizer a vocês um pouco sobre a segunda fase. É notório que as notas em filosofia não são notas muito elevadas na segunda fase. Pelo contrário. E muitas pessoas, né, se perguntam, cara, mas por qual motivo? Assim, é por conta de um critério da banca ou algo do tipo? Primeiro que as pessoas acreditam que elas devem se estender muito na resposta, tá? Uma resposta boa não é necessariamente uma resposta longa. Uma resposta boa é uma resposta categórica. É uma resposta segura. E para isso você não precisa preencher absolutamente todas as linhas. Porque às vezes, ao preencher todas as linhas, você fala e não fala absolutamente nada. Isso obviamente pode ser cansativo, pode ser enfadonho e você pode se perder em meio ao seu argumento. Então seja um pouco mais categórico, um pouco mais claro. Outra coisa, aparece, suponhamos, uma questão de segunda fase sobre Platão. Aí o indivíduo diz, Platão é um pouco mais tranquilo, isso do ponto de vista do ensino médio pré-vestibular, porque Platão é excepcional e dificílimo, né? E ele diz, agora eu vou dissertar como se não houvesse amanhã, vou brisar sobre a realidade, tipo dar um tapinha ali na pedra filosofal do Harry Potter e tá massa, vou discursar. Aí você vai e tem a sua questão corrigida por um indivíduo que é especialista em Platão. Se você inventar demais, ele vai te lesar absolutamente. Então, assim, seja claro, seja categórico no discurso. Você não tem que preencher absolutamente todas as linhas, você tem que dar uma resposta boa. Uma resposta com termos que são polidos. Então, se você quer falar sobre teoria do conhecimento, por que não utilizar epistemologia? Se você quer falar sobre o estudo do ser, por qual motivo não usar um estudo ontológico? Tudo isso, moçada, faz diferença. Há uma linguagem polida, há uma linguagem filosófica. Por isso a resposta tem que ser clara, ela tem que ser pontual. E com toda certeza você vai conseguir ter uma nota acima dos seus concorrentes, ok? Assim de fato deve ser. A sua prova deve se destacar em meio às outras, obviamente. Olha só. Então nós vamos aqui fazer alguns apontamentos, né, algumas correções. Então seguem aí, por favor. Olha só a questão de número 1, né? Olha só, trecho Metafísica de Aristóteles, muito provavelmente uma tradução de Marcelo Perini, né? Olha só, chamo de princípio de demonstração às convicções comuns das quais todos partem para demonstrar. Por exemplo, que todas as coisas devem ser afirmadas ou negadas e que é impossível ser e não ser ao mesmo tempo. Em sua Metafísica, Aristóteles apresenta um conjunto de princípios lógico-metafísicos que ordenam a realidade e nosso conhecimento acerca dela. Dentre eles está o princípio de não contradição, o qual, olha só, essa questão traz coisas interessantes para nós, né? Então vamos começar aí com essa questão de número 1. Em Aristóteles, nós podemos demonstrar que existem 3 princípios dentro da lógica. E dentre esses princípios, nós podemos destacar então os seguintes, olha só. Nós temos o princípio de não contradição. Além do princípio de não contradição, nós temos o princípio da identidade. E, por fim, o princípio que é chamado de terceiro excluído, né? Então são esses os 3 princípios da lógica aristotélica: não contradição, identidade e terceiro excluído. Princípio de não contradição. Ora, o ser só pode ser idêntico a si mesmo e nunca pode ser a sua oposição. Identidade, o ser é idêntico a si. Terceiro excluído, o ser apenas pode ser
ou não ser. Jamais há uma terceira via possível. A terceira via deve ser excluída, né? Então, não contradição, identidade e terceiro excluído. Lembrando ainda, em caracteres gerais, que Aristóteles possui uma lógica que se dá por meio de um raciocínio dedutivo. E que essa lógica ela é formalizada a partir do que nós entendemos por silogismos. E o que são silogismos? São proposições, sujeito, verbo, predicado, premissa maior, premissa menor e uma conclusão, tá? Então perceba o quanto Aristóteles se preocupa em formalizar o conhecimento. É por isso que o período aristotélico é também chamado de período sistemático, não só por conta da metafísica, como também por conta de primeiros e segundos analíticos e também o órgão, ok? Além disso, o texto também nos falou sobre a questão da metafísica. Lembre-se que a metafísica, para Aristóteles, antes de qualquer coisa, é o estudo do ser enquanto ser. A metafísica é, antes de qualquer coisa, o estudo das causas e também dos princípios, ok? Lembre-se que essa metafísica aristotélica, inclusive, é bem diferente da metafísica platônica. A metafísica de Platão é uma metafísica transcendente. A metafísica de Aristóteles é uma metafísica imanente. Enquanto para Platão, a ideia de uma coisa se encontra fora dela, em uma metafísica que não se relaciona necessariamente com o campo concreto comum, para Aristóteles a ideia de uma coisa se encontra nela mesma. Ou seja, a ideia ela não existe em uma realidade suprassensível. A ideia ela só é possível na medida em que nós vamos extrair o que há de comum entre os seres observados na realidade. Perfeito? Então, uma questão que dá para a gente trabalhar algumas coisas bem interessantes, né? Mas veja, em sua metafísica, Aristóteles apresenta um conjunto de princípios lógicos metafísicos que ordenam a realidade e nosso conhecimento acerca dela. Lembre-se, Aristóteles empirista. Não há nada que esteja em meu intelecto que não tenha passado antes pelos meus sentidos. Dentre eles está o princípio de não contradição, o qual, letra A, indica que afirmações contraditórias são lógica e metafisicamente aceitáveis, pois a contradição faz parte da realidade. B, estabelece que é possível que as coisas que tenham tais e tais características não as tenham ao mesmo tempo sob as mesmas circunstâncias. Letra C, afirma que é impossível que as coisas que tenham tais e tais características não as tenham ao mesmo tempo sob as mesmas circunstâncias. E letra D, é normativo ou moral, portanto deve ser rejeitado como antimetafísico, ou seja, não caracteriza a realidade. Moçada, vamos pensar sobre um ser Deus. Deus é uno, imutável, pleno, eterno e imóvel. Eu poderia dizer que Deus é uno e plural ao mesmo tempo? Poderia dizer que Deus é eterno e efêmero ao mesmo tempo? Poderia dizer que Deus é causa incausada, mas ao mesmo tempo é efeito? De maneira nenhuma. Ou seja, as características do ser, elas não podem entrar em rota de colisão com aquilo que nega o ser em sua essência. Eu não posso pensar, por exemplo, um homem que seja eterno, porque é da nossa natureza a finitude. Então, quando nós pensamos a metafísica, define o ser, enquanto princípios e causas que não podem ser negados em suas oposições. É por isso que a única letra que nos satisfaz a partir de tal resolução é a letra C. Olha só, afirma que é impossível que as coisas tenham tais e tais características, não as tenham ao mesmo tempo sob as mesmas
circunstâncias, né? Então as coisas não podem, de fato, estabelecer-se no campo de uma contradição. Eu não posso ter uma característica e outra característica que entra em rota de colisão, porque isso seria, de fato, um atentado à lógica. Perfeito?